Olá, é uma grande alegria mais uma vez me encontrar com você. Que Deus nos dê, nesse momento, uma oportunidade de refletirmos juntos na sua palavra, especialmente naquilo que Ele tem a nos dizer. Que o nosso bendito Pai, mais uma vez, se revele a nós. Estamos estudando sobre o tema Refletindo o Pentecoste em nossos dias. Que essa palavra possa chegar de maneira poderosa ao teu coração e falar de forma que possa te atrair ao Senhor. Nós vamos estudar hoje a quarta proposição do ensino de Cristo acerca do Espírito Santo no Evangelho de João. A primeira proposição, nós vimos acerca do novo nascimento. O versículo 5 do capítulo 3 do Evangelho de João. A segunda proposição, nós vimos sobre a união do Espírito de Deus no nosso espírito. Nós podemos ver isso aqui de maneira muito especial nos versículos 6 e 7. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Essas duas palavras são o mesmo termo no texto original grego, pneuma. E aqui nós vimos a questão da eternidade dentro de nós. A união do Espírito de Deus no nosso espírito trouxe eternidade. A terceira proposição está no capítulo 7, os versículos 38 e 39, onde nos mostra uma promessa gloriosa do nosso Senhor, que se crêssemos nele, o Espírito Santo viria como uma torrente de água. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós vimos que a habitação do Espírito Santo é como uma torrente de águas inundando todo o nosso ser. Hoje nós vamos para a quarta proposição. Estudaremos o termo paracleto. Gostaria de ler alguns textos com vocês. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Ainda neste mesmo capítulo 14, versículo 26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E ainda, capítulo 15, versículo 26 diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E ainda, por último, capítulo 16, versículo 7, diz: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Aqui, nesses 4 textos, eu quero que você observe a palavra Consolador. Esse termo, no grego, é paracleto. É um termo que tem um sentido cétuplo. Fala de um ajudador, de um consolador, de um intercessor, de um advogado, de um sustentador, de um fortalecedor. Esta palavra fala daquele que nos conforta, daquele que intercede, do amigo fiel. Então, se você observar este sentido cétuplo, em referência ao Espírito Santo, é tudo aquilo que ele é para nós. Eu quero que você observe alguns pontos aqui. O primeiro é que esse paracleto é o nosso advogado, aquele que está diante de Deus por nós. Porque ele é aquele no qual o Pai e o Filho se encontram. Então todas as nossas demandas quanto ao Pai, quanto ao Filho, é ele o paracleto que nos ajuda. Ele é aquele que está do nosso lado e é aquele que habita dentro de nós. Porque quando você estuda isso, você vê a grandeza da obra dele na nossa vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você observe. O segundo ponto está na frase outro Consolador. João 14,16. Outro Consolador. Observe isso. É tão importante. Esse termo outro, Jesus falava de alguém como ele mesmo. O termo no texto original fala justamente isso. Alguém como ele mesmo. Ainda mais, outro com o mesmo propósito e natureza que continuaria sua obra. Isso quer dizer que a nossa vida hoje, irmãos, tem que ser a continuidade da obra de Cristo, da obra da igreja primitiva.
Nós não somos uma outra igreja, nós não temos um outro evangelho, nós não temos um outro Cristo, nós não temos um outro Espírito. Nós somos a continuidade da obra do Calvário, da obra de Cristo, da obra do Pentecoste. O grande problema é que ao longo dos anos Satanás trabalhou para diluir a obra de Cristo, os efeitos da natureza e do caráter, identidade daquilo que é a igreja do Senhor. E nós aceitamos isso, irmãos, porque vivemos um evangelho que não custa nada para nós. Um evangelho que não requer nada de nós. Um evangelho que não tem uma entrega, não tem uma consagração, não tem uma mudança de vida. É um evangelho que só se importa quando eu estou na reunião e especialmente se eu levo algum dinheiro para deixar lá. Não é um evangelho que transforma-me como homem, como marido. Não é um evangelho que transforma-me como pessoa. Que evangelho é esse? É o evangelho antropocêntrico. Então, ao longo dos anos, Satanás fez isso. Ele mudou a natureza e o caráter da igreja e nós aceitamos. Que o Senhor nos ajude. Nós precisamos de uma intervenção de Deus em nossa geração, para que retornemos à igreja do Pentecoste, à igreja primitiva, para que nós possamos dar continuidade como a expressão e o verdadeiro testemunho de Cristo nesses dias. Que Deus te abençoe. Eu quero continuar falando sobre este assunto no próximo programa.